Queridos irmãos e irmãs, terceiro domingo do Advento, domingo chamado na liturgia católica o domingo da alegria. E nós ouvimos a palavra de Deus, a primeira leitura, Salmo, segunda leitura, tem como centro justamente a experiência da exultação, a experiência do júbilo, a experiência da alegria no encontro com o Senhor, nas promessas que o Senhor oferece ao seu povo. Ou, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo encontra-se a alegria de viver. Mas por que a igreja nos coloca este terceiro domingo do Advento como um dia de exultação? Em primeiro lugar, porque quer nos recordar que o Natal se aproxima, que o Senhor está mais próximo do que quando iniciamos o tempo do Advento 3 semanas atrás. Mas qual é a razão da alegria? Porque a gente, tendo os pés no chão, vendo a dinâmica da humanidade, a gente tem muitos motivos para ficar triste. Motivos para tristeza não faltam. E se talvez em algum momento da vida a gente, quando tinha ainda uma fé infantil, espero que aqui ninguém tenha, quando a gente tinha aquela fé infantil, a gente achava que a gente ia abraçar a Cristo e tudo que fosse negativo, tudo que fosse exaustivo, sacrifício, iria desaparecer. E depois a gente vai vendo, amadurecendo na fé, que isso não é grande bobagem. As dificuldades às vezes até aumentam, né? E em certo sentido, quando nós abraçamos o Evangelho de Cristo e nos deixamos abraçar por Ele, é verdade, a gente que passa a ter uma sensibilidade na misericórdia, no amor, na consciência social, a gente passa a sofrer mais. Quem não tem consciência de que é irmão universal, passa na rua, vê gente morrendo, catando lixo, comida no lixo, gente morando na rua, nem sofre, não está nem aí. Mas isso para nós que somos cristãos é sofrimento. Não tem como, se a gente tem sensibilidade que o ser humano é criado à imagem e semelhança do Deus vivo e que tem dignidade inegociável, quando a gente vê alguém passando fome, se a gente diz assim, dá na mesma, me desculpa, mas o cristianismo está muito longe, né? Quando a gente vê uma família sofrendo, ele diz, dá na mesma, significa que a gente não tem comunhão com o próximo. Então é de fato a experiência cristã é uma experiência paradoxal, cheia de tensões, porque é claro que Cristo nos consola, é claro que o Espírito de Deus, que João Batista diz, eu batizo com água, mas virá aquele depois de mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. É claro que viver a nossa vida na alegria de que o Espírito de Deus habita em nós é uma grande transformação, é um grande dom, e isso nos dá alegria. Quem de nós não se alegra de saber que é habitado pelo Espírito de Deus? E que esse Espírito de Deus é sabedoria, é discernimento, é fortaleza, que o Espírito de Deus nos impulsiona a amar. Então isso é fonte de alegria. Então nós somos chamados a acolher esta palavra profética de João,
João diz: eu não sou o Messias, mas virá aquele que vos dará o Espírito. E isso é razão de nossa alegria. Tomando aí a experiência da maternidade, né, das mulheres que podem gerar filhos no ventre, a experiência da vida, ela é essa mistura de alegria e de choro. Aliás, para a gente respirar a primeira vez, a gente tem que chorar. É paradoxal. Para viver é preciso chorar. Então, a lágrima e o sorriso nos acompanham permanentemente. Nenhum de nós passará ileso nesta vida. Agora a gente tem que se perguntar: qual é a razão do meu riso? Qual é a razão da minha alegria? Qual é a razão da minha lágrima? Qual é a razão do meu choro? E aí cada um deve responder diante de Deus. Nenhum de nós responde pelo outro. Mas a palavra nos convida a nos preparar. A nos preparar para o encontro do Senhor que vem. E eu, domingo passado, na homilia, já disse: uma coisa é certa: o Senhor vem. Isso é certo. O Senhor vem. Como Ele nos encontrará? Onde estará nosso tesouro? Onde estará nosso coração quando o Senhor se aproximar? E o profeta Sofonias, na primeira leitura, diz a Jerusalém: alegra-te, o Senhor está no meio de ti. Rejubila, Ele está contigo. Em meio às nossas contradições do dia a dia, nós conseguimos enxergar o Senhor no meio de nós? Conseguimos enxergar o Senhor na nossa vida familiar, de trabalho, na nossa comunidade, no mundo? E aqui o evangelista Lucas nos apresenta um aspecto muito importante da preparação e da conversão ao Senhor. Porque às vezes nós cristãos queremos uma conversão espiritual, uma conversão assim nas nuvens, uma conversão assim que alimente nosso comodismo, que alimente uma fé individualista. A gente adora isso. Uma conversão que não nos comprometa. É o sonho de consumo de todo mundo. Só que o evangelista Lucas nos diz que isso não é conversão. Isso é ilusão. É uma grande ilusão. Porque a conversão que o Evangelho nos exorta a viver e que nos chama, é aquela conversão que muda o nosso comportamento. E é claro que isso não é mágica. Nenhum de nós vai mudar da noite para o dia 100%. Isso é uma ilusão também. E às vezes, como a gente sabe que esta mudança de comportamento, ela é lenta, às vezes até lenta demais, a gente desiste. Fala: não vai dar mesmo, não tem jeito, melhor eu vou ficar nessa porcaria mesmo, porque eu não vou conseguir. Mas o Senhor nos diz, e o apóstolo Paulo nos diz na segunda leitura dos Filipenses: não desanimeis. Vá em frente. E aí então
retomando a palavra de João Batista para concluir a nossa reflexão da palavra. A pergunta que fizeram a João é a pergunta que nós temos que fazer diante de Jesus hoje. E eu gostaria que ninguém saísse dessa missa sem fazer essa pergunta para Cristo. Porque senão vai ser uma missa perdida. E a pergunta é esta: o que devemos fazer? Como devemos viver? E João Batista deu a resposta para cada grupo. Então preste atenção, releiam o Evangelho. João Batista dá uma resposta a cada grupo. Não é uma resposta igual para todo mundo. Não é uma resposta idêntica para todo mundo. Por isso, o chamado à conversão, ele é pessoal. Ele é direto. Aquilo que a Fabiana precisa não é o que eu preciso. Aquilo que a Marlene precisa não é o que o Júlio precisa. E o Senhor nos conhece no mais profundo nosso. Ele sabe o que nós precisamos para viver a conversão. E Ele não vai pedir o que nós não precisamos. Então a pergunta é: o que precisamos fazer? E as respostas de João vão todos na dinâmica das relações sociais. Prestem bem atenção nas respostas. Quem tem 2 túnicas, dê uma. Nós temos muito mais do que 2 túnicas. É só abrir o armário. A gente tem muito mais do que 2 túnicas. A gente não usa metade do que a gente tem. Não é verdade? Estou falando, eu também. Eu, Boris, não uso metade do que eu tenho. Só que essa foi a equipe do dízimo que me deu. Essa foi os ministros da Eucaristia que me deram. Essa foi minha mãe que me deu. Essa foi minha tia que me deu. Essa é do dia da minha ordenação, que já foi há 22 anos. Então a gente não dá nada, porque a gente está preso. Mas quando a gente dá, a gente experimenta uma alegria profunda. Quando a gente partilha o que tem, é uma alegria que vem do céu e que transforma a nossa vida. É que no fundo, queridos irmãos, e desculpe o que eu vou falar agora, eu estou falando para mim em primeiro lugar. Estou falando para mim em primeiro lugar. A gente é burro. Nós somos burros. Porque a gente escolhe a infelicidade, achando que vai ser feliz. E a gente não é incapaz de se deixar tocar pela palavra que nos mostra o caminho da felicidade e da alegria. Porque a gente duvida da palavra de Deus. E a gente não crê que aquela palavra vai se cumprir. E a gente vive aquele cristianismo medíocre, de meia tigela, que as pessoas até acham que é bonito, né? E o padre é tão bonzinho, né? Ele é bom, é. Só que só Deus sabe. Parece que o Evangelho foi escrito para hoje, e foi mesmo, porque é para nós hoje. Na resposta que João diz: não seja corrompido, não exija mais do que você tem por direito. É o que a gente vive hoje. As pessoas matam a mãe por dinheiro, destroem as relações familiares por dinheiro, e depois vem perguntar para o padre por que é infeliz. Padre, por que eu sou infeliz? Onde está o teu tesouro?
Onde está a riqueza da tua vida? É isso que a gente precisa se perguntar. E a gente tem que responder, não é para os outros, a gente tem que responder para a gente mesmo, diante de Deus. E nós seremos felizes. É a promessa do Senhor. E Ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Deixemos-nos guiar pela palavra e caminhemos pressurosos ao encontro do Senhor, que é razão, fonte permanente de alegria. Em casa, recite novamente o salmo da liturgia de hoje. Bebereis do manancial permanente da salvação. Isso vem do Senhor. Busquemos a fonte do manancial da salvação e não os córregos sujos que nos prometem muitas coisas, mas que nos trazem infelicidade. Amém.